Olá, eu sou Juliana Teixeira, professora da Universidade Federal do Piauí, no Brasil. E eu estou vindo aqui para apresentar o trabalho que eu estou desenvolvendo em parceria com o professor Alisson Viana Martins, da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, também no Brasil, e também com a professora Ainara Larrondo, da Universidade do País Basco, né, a UPV. Essa nossa parceria já vem de longa data e atualmente a gente está desenvolvendo as pesquisas no sentido desse artigo que a gente vai apresentar aqui, que é o fact-checking na luta contra as notícias falsas sobre a Covid-19, sendo esse artigo um estudo exploratório das agências digitais de verificação, né? O nosso trabalho, a nossa pesquisa como um todo, né, ela parte de um contexto de mobilidade, de multimedialidade, de convergência das redes sociais e como tudo isso vem impactando o jornalismo e principalmente o ciberjornalismo, né? Esse jornalismo desenvolvido num contexto digital. Principalmente porque além dessa participação dos usuários, desse acesso maior à informação, principalmente quando a gente fala nas redes sociais, a gente vem tendo um impacto na circulação jornalística, né? Sobretudo quando a gente fala da recirculação jornalística pelos usuários. Como que essa informação e não necessariamente dos meios tradicionais, mas essa informação com cara de jornalismo vem sendo propagada. Tem apontado aí ao longo dos anos muitas possibilidades. A gente também tem tido muitos problemas, principalmente no que tange à desinformação, né? Talvez fake news não seja o termo mais adequado, tanto que a gente faz toda uma discussão teórica ao longo do nosso artigo aqui para o Congresso. Mas a gente utiliza, sim, o termo fake news, principalmente para mostrar o uso político dessa desinformação, né? Como que essa desinformação, muitas vezes, ela é uma estratégia, em alguns casos ela é uma estratégia, e principalmente no que tem a ver com a credibilidade jornalística. Essas fake news, determinados tipos de desinformação, elas se utilizam propositalmente da credibilidade jornalística para poder se propagar, para entrar nesse círculo de recirculação e se propagar de uma maneira mais efetiva. Então a gente tem essa relação direta e quase que paradoxal entre o jornalismo, a credibilidade e as fake news que se utilizam dessa credibilidade para se propagarem mais facilmente, né? Então, é diante desse contexto que vem esse artigo e essa pesquisa como um todo, né, que tem o objetivo geral, portanto, de estudar os padrões de fake news propagados no processo de desinformação sobre Covid-19 e para isso, né, para a gente ter esse panorama, a gente resolveu estudar as estratégias dos sites de fact-checking, tendo duas como foco, o Fato ou Fake, o site Fato ou Fake do G1, que é da Globo, né, vinculado à Globo, e a Lupa, que é vinculada à Folha de São Paulo, os dois brasileiros. Só reafirmando, esse artigo é um estudo inicial, né, em que a gente pesquisa a frequência de verificações nesses dois sites sobre a Covid-19. Nesse artigo, nós apresentamos o resultado dos 6 primeiros meses de 2020, portanto, de janeiro a junho de 2020, desse ano. De janeiro a março, a gente vai ter os primeiros casos no Brasil, né? E de abril a junho a gente vai ter o pico e a estabilização. Então, o nosso objetivo foi verificar se esses sites de fact-checking realmente acompanhavam o ritmo da propagação da doença e, principalmente, a gente também faz uma discussão teórica nesse sentido, se eles de fato se apresentam como soluções inovadoras para esse problema da desinformação. Porque o que a gente tem visto é esses sites de fact-checking se apresentarem como alternativas inovadoras, principalmente nesse contexto da Covid. Então, a gente tentou mapear isso, verificar de que maneira essas verificações, né, essas checagens estão sendo realizadas e de que forma elas contribuem para o processo jornalístico.
Bom, o Fato ou Fake, ele tem uma editoria própria. O Covid tem uma editoria própria dentro do site. Já na Lupa, não. A doença aparece com destaque por hashtags, mas basicamente a Lupa é uma estrutura de blog, as informações vão se apresentando de maneira decrescente cronologicamente. Mas, embora pareça diferente, né, uma abordagem diferente, a gente conseguiu verificar a curva da doença também nas verificações, né? A gente teve um número total de verificações sobre a Covid de 257 na Fato ou Fake e de 298 na Lupa. E, como eu falei, a curva se verificou, né? A média em janeiro e fevereiro juntas foi de 12 verificações apenas, quando ainda não tinha aparecido o primeiro caso. Na verdade, o primeiro caso não, mas o isolamento social, acho que é isso. O isolamento social começou no Brasil em março, então a gente vê esse acompanhamento também nas verificações, tanto que, como eu já falei, janeiro e fevereiro foram apenas 12 verificações. Em março, esse número triplicou para 42. Então, a gente vê aí um impacto grande, sendo o pico em abril, no mês de abril, com 70. Em maio e junho, esse número começa a cair com 67 e 43. Então, o que a gente pode concluir, né? Que de fato essas agências elas vêm acompanhando as questões que vêm sendo abordadas na sociedade como um todo e que principalmente elas continuam ocupando esse lugar dos meios tradicionais na internet, né? As pessoas, quando elas querem ter certeza de uma informação, elas recorrem a esses meios tradicionais, chamando atenção para o fato de que a Lupa e o Fato ou Fake, eles se apresentam como estratégias inovadoras, sites inovadores, mas eles são vinculados a meios tradicionais. Então, a gente quer, ao longo da pesquisa, né, nos próximos desdobramentos da pesquisa, observar isso, né? Até que ponto os meios tradicionais eles não continuam utilizando essas estratégias de hegemonia mesmo nas agências de fact-checking, porque ali, nessas agências, eles estão muito mais reafirmando a credibilidade que eles já têm, mostrando para o público: olha, nós estamos fazendo a apuração corretamente, de uma maneira mais comprometida, e isso vem se reafirmando nessas agências, né, especificamente com relação ao Globo e à Folha de São Paulo. Mas até que ponto isso é de fato uma inovação jornalística? Até que ponto eles não estão se utilizando desse discurso da credibilidade de uma maneira mais forte, diante dessa perda de credibilidade no contexto que eu mencionei lá no início? Mas é isso, como eu falei no início, é uma pesquisa exploratória, é um estudo exploratório, o que a gente está apresentando aqui, e a intenção é, ao longo dos próximos meses, nos aprofundarmos, até porque a Covid continua aí e nós acreditamos que ainda teremos muito material para pensar sobre isso e principalmente para pensar a desinformação diante desse panorama que vem impactando o mundo inteiro. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.